Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre os dois extremos de um incrível mundo de Gumball, o episódio com a melhor avaliação e o episódio com a pior avaliação, e tendo uma nota de 5,3 no MDB, que é bem abaixo da média do desenho. A Namorada é de longe o episódio mais odiado pela comunidade, e ao longo desse vídeo você vai entender o porquê. Vou te mostrar o que é exagero! O episódio se inicia no refeitório da escola, com a Jaime super agressiva fazendo bullying com todo mundo. E aqui já temos duas cenas perturbadoras. Ela simplesmente comeu um pedaço do João Banana, e ainda fez o Anton literalmente se cortar e se comer. Mano, isso aqui passou tanto dos limites que foi censurada na versão da Max. Por isso vou ter que colocar a cena em inglês. None move for sandwich. You eat it. Após isso vemos a Carmen e o Alan de boa lanchando, porém a Jaime aparece no local e empurra a Carmen e rouba sua comida. O Alan então comenta que deixaria ela comer um pouco da sua, o que deixa a Jaime extremamente confusa, porque alguém compartilharia algo. Então o Alan diz a ela que talvez se sentisse melhor se achasse alguém para compartilhar algo, e isso faz com que a Jaime trave completamente. Resumindo a lore dessa personagem, praticamente quando ela tem que pensar um pouquinho o seu cérebro trava. Quis dizer que você se sentiria melhor se achasse alguém para dividir as coisas. A cena então corta para o ônibus da escola. O cérebro da Jaime então volta a funcionar e ela comenta que precisa de um namorado. E isso faz com que literalmente todos fujam, exceto pelo Darwin que ficou no ônibus mesmo após a explosão. Eu preciso de um namorado! A cena então corta para casa, e vemos o Gumball muito preocupado com a situação do Darwin, já que agora ele está namorando com a menina mais problemática do colégio. O Darwin então comenta que tudo isso foi sem querer, e finaliza dizendo que não vai falar nada com ela, e que isso provavelmente consertaria tudo. Entendeu? Por que não respondeu quando ela te chamou pra sair? Porque quando um gorila vem na sua direção, você fica parado e não diz nada. Eu vi na televisão. E no dia seguinte vemos os dois no corredor da escola conversando. A Jaime aparece e a primeira coisa que ela faz é empurrar o Gumball no armário. O coitado virou um slime. Ela então começa a demonstrar a sua toxicidade para o Darwin, falando que se ele terminar com ela haverá graves consequências. Primeira regra, se me ignorar ou terminar comigo, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu e uma colher e um salheiro. A Jaime então fala para ele que comprou um presente para comemorar o início do namoro. Porém, quando Darwin abre a caixa, percebe que esse presente na verdade tinha um presente dentro que era para ela. E nesse presente verdadeiro estava um perfume, o que deixa a Jaime extremamente puta, pois pensou que o Darwin a achava fedida. Depois disso ela literalmente espanca o armário onde o Gumball estava, e finaliza mandando um beijo para o seu namorado. Desculpa, amor. Eu perdi a cabeça um segundinho. Até o almoço. Um tempinho depois vemos o Gumball e Darwin comendo no refeitório. A Jaime aparece na mesa e já começa a encher o saco. O Gumball então faz uma pergunta que a faz pensar, e como já vimos antes ela trava completamente. Ele então chama o Darwin para debaixo da mesa e comenta que essa abordagem de não falar nada não está funcionando. Por que não falou nada? Simples. O problema é que ela não consegue entender o amor. Então, a melhor coisa a fazer é esperar em silêncio até ela descobrir sozinha. O cérebro da Jaime então volta a funcionar e ela responde a pergunta do Gumball de uma maneira muito idiota. Após isso ela o expulsa da mesa para poder ficar a sós com o seu namorado. Se não sair daqui, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu, um ventilador elétrico e um par de dados. Você, eu... A cena corta para a quadra de basquete do colégio. Vemos então o Darwin tendo um encontro com a Jaime, e podemos notar que ele tá super desconfortável. Mas isso não era a pior coisa. Quando a câmera tira o zoom, vemos que ambos estavam sentados no Gumball. Isso mesmo que você ouviu. A Jaime literalmente obrigou ele a virar um banco. Ficou até parecido com aquele episódio de Hora de Aventura. Alguns casais levam anos pra ter esses longos silêncios confortáveis que temos quando estamos sozinhos. Não estão sozinhos, isso não é bem confortável. Vemos então que a Sarah está no local. Porém, quando ela passa pelos três e dá um bom dia, a Jaime simplesmente explode de ciúmes e parte para a agressão. Enquanto isso, Gumball continua insistindo com o Darwin para ele acabar logo com isso, e que essa maneira de resolver as coisas ficando calado não estava dando certo. Tem um pouquinho de amarelo em você. Não, na sua mão.
A cena então corta para o ginásio do colégio, e já vemos a Jaime demonstrando a sua insana força física levantando uma esteira. E isso deixa os três impressionados. O Ricardo então pergunta quem era a garota, e o Gumball responde que era a nova namorada do Darwin, a sua futura nora. O Ricardo fica bem feliz e vai falar com ela, porém a Jaime entendeu tudo errado e achou que ele estava querendo acabar com o namoro, resultando assim em mais agressão. Eu não ligo se você é contra o nosso amor, você não vai impedir a gente de se ver! A cena então corta e vemos o Gumball puto com a situação. Ele pergunta irritado ao Darwin o porquê ele ainda não falou nada para Jaime. Nesse momento ela aparece no corredor e pede desculpas ao Darwin por ter agredido seu pai. Mas mano, a forma como ela fez isso foi simplesmente bizarra. A mina literalmente adesivou vários funcionários da escola nos armários formando a palavra desculpa. Tem uma mensagem ali pra você sobre seu pai. Desculpa. Ela foi embora? Aham. Vemos então os dois na sala de aula, com o Gumball a todo momento implorando para o Darwin falar algo, e literalmente todas as vezes ele recusa. A Jaime, que também estava na sala, comenta com o Gumball que estava sentindo ciúmes, pois os dois passavam muito tempo juntos, e a única maneira de resolver isso seria o transformando em namorado também. E meus amigos, nesse momento o Gumball começa a imaginar como seria a vida dos três juntos. Seu trabalho é cuidar das crianças. Você notou alguma diferença? Você tá mais velho. E depois de imaginar como seria a vida junto com a Jaime, o Gumball pira completamente e sai correndo da sala de aula, começando assim uma perseguição muito assustadora. Na moral, essa personagem é muito aterrorizante. E no momento em que o Gumball estava encurralado pela Jaime, ele faz uma pergunta que a trava completamente, o que ela queria dele, mas no instante o cérebro da Jaime volta ao normal, e ao invés de descer a porrada no Gumball, ela pela primeira vez nesse episódio demonstra um pouco de humanidade, falando que não poderia o forçar a ser o seu namorado, e que o amor demandava merecimento. O amor não funciona assim. Tá bom, então você não quer... Eu não acabei de falar! Se você quer namorar, precisa ter um laço de confiança mútua. E meus amigos, nesse momento em que tudo havia se resolvido, aparece o Darwin e ele simplesmente dá um fora na Jaime, e é óbvio que ela desceu a porrada nele. Então o episódio finaliza com ele numa cama de hospital totalmente machucado. Poxa, cara, você só tinha que ficar de boca calada e não falar nada. E com a nota 9,8 no MDB, As Escolhas é o episódio com a melhor avaliação da série. A vez em que a Nicole relembra do dia em que conheceu o Ricardo, e pensa nas diferentes escolhas que poderia ter feito na sua vida. E mano, esse episódio aqui é tão espetacular que eu literalmente me emocionei enquanto editava ele. Por quê? Porque assim as pessoas gostam de mim. Mas muita gente já gosta de você. Você jura? Tipo, quem? O episódio se inicia na casa dos Wattersons. Vemos então as crianças com fome na mesa de jantar se comportando que nem um bando de selvagens. Enquanto isso, a Nicole está bastante apreensiva cozinhando no fogão. Queremos comida! Queremos comida! Era um dia como qualquer outro. Ou seja, tão horrível quanto todos os outros. O Ricardo, que também estava na cozinha ajudando a preparar o jantar, ordena que as crianças parem com a selvageria. Porém, no momento em que tudo ficou em silêncio, ele simplesmente comenta que precisava ser mais alto para fazer efeito. Tem que ser mais alto pra causar efeito. Queremos comida! Queremos comida! Isso é mesmo necessário? Você é melhor sob pressão. Aliás, eu ajudei. A Nicole então fica muito irritada com a situação e começa a discutir com o Ricardo, pois ele errou tudo na preparação do jantar. E quando ela abre o forno podemos ver que ele fez besteira mesmo. O cara simplesmente colocou o martelo e a chaleira no forno, além de fazer uma pirâmide de sal na carne. Era pra você salgar as batatas, ferver as cenouras e amaciar a carne. Em vez disso... Tudo bem se não tiver perfeito, amor. Só é bom comer junto pra variar. E por conta da distração da Nicole, a panela com a comida começa a pegar fogo. O Ricardo e o Gumball se desesperam e tentam parar o incêndio, mas no fim só pioraram a situação. A Nicole então pega um pano e tampa a panela, resolvendo todo o problema. Mas daí chega o Darwin completamente atrasado e literalmente a suja inteira com um spray de chantilly. Deixa comigo!
E meus amigos, toda essa sequência de eventos levou Nicole ao seu limite. Ela explode de raiva e começa a refletir sobre como suas escolhas a conduziram a essa situação. Então ela percebe a origem de tudo, o fatídico dia em que conheceu Ricardo. Depois disso a cena corta para o passado, e vemos a Nicole sendo levada pelos seus pais ao campeonato de karatê. E pelo pouco tempo de tela que temos com esses dois, podemos notar que eles eram bem rígidos quanto ao desempenho da Nicole. Agora nós temos que conversar sobre o seu boletim. Mas eu só tirei EA. Aqui não. Gênero. A F é de feminino. Ser garota não é desculpa. E por conta do trânsito, Daniel acaba batendo o carro. A Nicole então decide ir ao campeonato a pé, já que não havia outra alternativa. E na hora em que ela estava se despedindo, temos uma cena bem triste. Ao invés de sua mãe falar que a ama, a Mary simplesmente só estava preocupada com a sua colocação no campeonato, reforçando mais ainda como esses dois são super exigentes. E não esqueça! Eu sei, mãe. Eu também te amo. Não, eu ia dizer segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores, mas pode ser. Vemos então a Nicole correndo pelo parque em busca do ginásio onde iria acontecer o campeonato de karatê. No meio do trajeto ela acaba desviando de várias pessoas, e também da rota pois um cara estava consertando o asfalto. Por causa disso ela acabou se perdendo no parque. Só que no meio da floresta Nicole se depara com ele, o Ricardo, que literalmente estava preso em um tronco de árvore. Pode me ajudar, por favor? Esse foi o momento. E meus amigos, é aqui que o episódio fica realmente incrível e emocionante, pois a Nicole começa a imaginar vários cenários alternativos de sua vida baseado nas suas escolhas, começando por o que teria acontecido se ela não tivesse errado o caminho do campeonato. E cara, ainda bem que ela se perdeu no parque, porque senão a Nicole teria tido tanto sucesso na vida, que no fim viraria uma ditadora e causaria um apocalipse na Terra. Depois disso a Nicole começa a imaginar o que teria acontecido se ela tivesse dado bola pro Bob Banana. Vemos então a Nicole se casando com ele, comemorando aniversário, dormindo juntos. Mas o mais bizarro é o final. Após passar anos escutando Bob Banana cantar, ela literalmente enlouqueceu e começou a virar uma banana também. Nicole, tudo bem? Bananana, bananana. Banana não, banana... E voltamos para Nicole correndo pelo parque, e dessa vez ela se imagina com o Wilson. Vemos então os dois se casando, e o cara é tão filho da mãe que mesmo nesse dia especial não consegue parar de ser babaca. E no fim ela acaba indo pra cadeia pois não aguentou o seu marido tóxico. E aí, o que achou do sushi? Eu levei horas. Tá muito frio. Tá quente o suficiente agora? Tá quente o suficiente pra você? Dessa vez a Nicole imagina o seu futuro se tivesse entrado na pira do Steve pequeno, se não tivesse pisado na borboleta, e se tivesse aceitado a carona de moto sem usar o capacete. Porém, em todas essas escolhas o destino seria o mesmo, o cemitério. Olá! Você já pensou em usar o poder dos abraços como alternativa para a medicina moderna? A Nicole então chega no local onde o Ricardo estava preso no tronco, e ao conversar com ele percebe que fez a escolha certa, pois diferente de todas as outras pessoas o Ricardo era o único que a compreendia. Não, o que eu faço com a minha vida? Pode começar a viver. A cena então corta e vemos toda a trajetória amorosa do Ricardo e da Nicole, passando por inúmeros problemas como a não aceitação dos pais, até as maiores alegrias como a chegada do Gumball. A cena então retorna para a cozinha com todo mundo assustado com a Nicole. Ela então mentalmente fala que não mudaria nada na sua vida, e troca o seu semblante de raiva por um feliz, e o episódio se encerra com todo mundo brincando de guerra de comida. Na verdade, quer saber? Eu não mudaria nada.